boboi. Ah, boboi. Na manhã estranha de tardes tacanhas, saio pelo dia escuro, embaixo de nuvens negras, por entre as luzes ainda acesas, no infinito ainda o reflexo da queda do último relâmpago, as marcas da tempestade que escureceu todo o meu âmago. Nada impede que eu ande entre casas sem muros de mármores escuros, a ventania soprando mundo afora. Talvez eu quisesse ter alguém do meu lado agora. Na primeira esquina cruzo com um sorriso aberto de uma criança escura que clareia toda a rua, que esclarece toda a dúvida. Ninguém sabe o que se passa dentro dos aviões, carros, ônibus e caminhões, que param e passam, dão passagem e atropelam, passam por cima e salvam, e deixam morrer na estrada molhada de chuva. Nem por dentro da cabeça das pessoas que não sabem que o sorriso largo da criança perante o dia escuro é tão contraditório quanto o voo da ave de rapina entre o céu e o mar limpo, sob o sol mais que vivo. Dias escuros, noites claras, manhãs violentas, tardes lentas, amores aflorando, ódios sangrando, corpos transando, cabeças rolando. E assim o dia escuro cresce, assim ele aparece, assim ele se determina, assim ele domina. O olhar dos que veem seus filhos indo para a escola, em capas que os protegem da chuva, mas não do frio. O olhar dos adolescentes mortos de tédio, a perda da vida das cores das tintas, o triste impulso sem graça do céu cinza, o fraco aspecto de ternuras sem carícias, os cruéis detalhes das últimas notícias, dos jornais, das revistas, nas bancas, livrarias. A velha que escorrega caindo na lama, os corpos que batalham desejando ainda estar na cama, comanda os pensamentos poluídos, homens do mal, que guardam sexo na cabeça e ideias no pau, o fundo coração das moças de mente vazia, que fazem bebês assim como fazem comida, a teimosia das aves que não se cansam de voar, a bravura das árvores que insistem em respirar. Talvez o mistério da noite venha esconder o medo no olhar, mas a realidade é má e tão fácil não irá nos vencilhar. E o negro do sorriso da besta cobrirá o branco da lua, assim como a urina do bêbado escorrendo da calçada para a rua. Se é doce morrer no mar, é amargo morrer no asfalto. Não vale morrer de infarte depois escapar do assalto. Nos motéis de debates de ego que se fingem de sexo, com certeza se acirrarão, mas eles nunca saberão que nas minhas mãos está a solução da limpeza de toda a podridão que toda mentira possa sujar. Mas não se percam nas confusas palavras desses versos pensamentos, pois o dia escuro como um pesadelo sucumbirá num só assinte ao despertar do nascer do sol do dia seguinte. E a minha mãe tinha o hábito de ouvir radionovela. E eu me lembro que ela me dava lá um socador de alho para que eu socasse o alho para ela fazer comida. E ela ouvindo o rádio. Nos intervalos tinham umas músicas, tocavam umas músicas. E eu pegava aquele microfone, eu pegava o socador de alho e transformava aquilo num microfone. A minha infância
foi, né, em Belford Roxo, né, entre a casa da minha avó e a minha casa, assistindo muito Sítio do Pica-Pau Amarelo. Não te abria a minha mente. Você via, poxa, mitologia grega, São Jorge na Lua, né? Eu me lembro que tinha um episódio que falava até do teatro de Shakespeare. É uma coisa nova que te abria, era diferente que te abria. Eu só abria as coisas na mesa e aí as crianças vieram perguntar o que eu estava fazendo. Tia, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou recortar e pintar, vamos fazer comigo? E aí eles toparam, assim, de início foram crianças menores e tal. E aí depois eu fui, durante o mês de agosto, eu fiquei o mês todo indo todos os dias, fazendo lá, dando tinta, pincel, o que eu tinha, né, para poder ser uma forma para eles se expressarem e não ficarem nessa violência, porque eu acredito que o tempo ocioso que eles tinham, sem fazer nada, e reproduziam o que acontecia em casa, porque muitos deles ali apanham em casa diariamente, por motivo que não tem muita lógica, mas eles apanhavam, chegava na rua e reproduzia o que acontecia. Aos 5 eu já tinha essa relação com a música, aí eu fui para a escola. E quando eu cheguei na escola, desde muito jovem, desde muito moleque, as professoras falavam, né, que eu tinha uma voz bonita, que eu cantava bem. E a partir de então, quando eu me inseri nesse ambiente escolar, um ambiente excludente também, diga-se de passagem, do qual eu só consegui ter visibilidade por conta da música. Porque senão seria mais um pretinho naquela sala de aula. Aconteceu de eu passar por uma fase muito louca na minha vida. Com 18 anos, entrei para fazer a faculdade de Direito. Eu sofri um acidente. Eu trabalhava na Penha e estudava em São João de Meriti. Então, a mobilidade era muito ruim e eu sempre quis ter uma moto. Eu quebrei as 2 pernas, eu quase morri, né? Tive que ficar um bom tempo me recuperando, né? E aí, eu conheci o Coletivo Fala. Eu conheci a arte, né? Eu conheci... o que era música no meu território. Eu vi um tipo de música que eu só via ou pela internet ou quando eu ia para Madureira, eu ia para os grandes centros e tal, para o Rio de Janeiro, né? E aí eu achei aquilo muito interessante. E depois de um tempo que eu me recuperei das muletas, eu comecei a colar com o coletivo. A intolerância religiosa, ela deixa na gente uma marca, um sofrimento, uma dor. É uma ferida que não seca. De maneira muito violenta, nós já sofremos mais ou menos uns 8 ataques. Foram 3 incêndios, o último com proporções devastadoras. Está tudo queimado ainda, né? Essa laje aqui está condenada, essa aqui também. Mas assim, como eu não tenho como fazer tudo lá do outro lado, o que a gente está fazendo? Essa parte de baixo, a gente tá botando para o lado de lá, para poder não ter que derrubar tudo, porque eu já tive que derrubar tudo aqui do lado. Aqui do lado eu tive que derrubar tudo, o segundo andar todo. E a laje está condenada. Então, todos os espaços em que a gente tem que ficar muito tempo, a gente está botando para o lado de lá. Por quê? Porque é perigoso uma pessoa ficar debaixo de uma laje condenada. Meu Deus do céu, que palpite infeliz. São Estácio, Salgueiro, Mangueira, Osvaldo, Cruz e Matriz, que sempre souber bem que a vila não quer abafar ninguém, só quer mostrar que faz samba bem. A questão da sexualidade, devido eu não querer fazer parte, de eu não fazer parte daquele universo, de eu ter uma sensibilidade muito à flor da pele, houve sempre muito um patrulhamento em torno da minha sexualidade,
por conta assim da comunidade, dos amigos das gerações, com o tempo até da própria família, mas que eu sempre me impus a isso de uma forma... Eu sempre procurei me impor a isso de uma forma muito digna, não dando satisfação a ninguém, porque é uma coisa minha. E eu não tinha essa obrigação, não tinha esse dever de dar satisfação se eu era isso ou era aquilo, que era um problema meu. A minha mãe arrumou, né, um namorado e tal, e aí ela me forçou, né, porque eu não queria ir, a ir morar na casa que ele tinha. Com alguns meses depois, o meu pai morreu. E aí já foi um baque, né, um pouco maior para mim, de ter que estar ali numa casa que eu não queria estar. E depois de um certo tempo, aconteceu um lance de um amigo queria matar a aula e tal. Ele foi dormir nessa casa que eu morava e eu fui para a escola. E quando eu voltei da escola, eu soube que teve uma confusão com meu padrasto, que chegou, queria bater nele e tal, porque ele estava ali na casa dele. Quando minha mãe chegou, eu fui explicar para ela, falei, pô, teve uma confusão aqui, nem sei porquê e tal. E quando ele chegou, ele gritando comigo, me chamou de vários nomes e tal. E quando a minha mãe saiu, ele me bateu. Aí depois eu chamei a polícia e tal, a polícia não foi, tive que guardar aquilo pra mim. Eu fiquei um pouco chateada por um abandono da família. Assim. Foi injustiça, com descaso, com, sei lá, falta de várias coisas que eu senti que aquilo influenciou mais ainda no meu comportamento, né? Adolescente e tal, a gente quer fazer muita coisa. Nisso eu comecei a beber mais do que eu queria, mais do que eu podia, do que eu devia. Meio que eu sentia que era para esquecer um sentimento de vingança que eu tinha dentro de mim, para poder... Queria matar, cortar em pedacinhos e várias coisas. A vida de uma criança, de um jovem na Baixada, ela não é muito fácil. E se ela for pobre e negra, ela tem uma probabilidade muito grande de não conseguir chegar à idade adulta. Se eu olhar para trás, eu vou falar que hoje é muito mais violento. Mas, em contrapartida, teve muita gente que ficou para trás naquela época também. Eu me lembrei agora do Wilson. O moleque era bom de bola. Jogava bola fácil, canhoto. E aí o Wilson ele foi assassinado. Mas, na época, o motivo ele não foi esclarecido. Porque as coisas eram muito camufladas. Alguns dizem que foi droga, outros dizem que não, que foi covardia, porque foi por conta de briga, etc. Mas era um moleque de 17, 18 anos. Então, assim, é um tipo de situação... Para aquela época era uma violência muito grande, a gente ficou chocado. Hoje a banalização da violência é tão grande que nesse momento que a gente está combatendo esse papo, deve estar dezenas de jovens nessa mesma faixa etária sendo assassinados. Mas é importante que nós não nos calemos. Por quê? Porque a mídia é aquilo que vai nos dar a possibilidade de resistir. Porque ter uma casa de candomblé hoje é resistência. A casa de candomblé hoje é um quilombo. Ela hoje é um local de resistência contra toda uma gama de violências. Aí teve uma situação com o vizinho que parece que eu pisquei para ele e esse meu vizinho contou para o meu tio. Meu tio falou para minha mãe de uma forma, né, da forma dele, de uma forma distorcida. A minha mãe, né, ela já estava toda atormentada com as questões todas da minha tia que tinha falecido, ela não estava bem. Ela foi pegou um tamanco, me pegou pelo cabelo e deu com a minha cabeça, deu com a sua tamanco na minha cabeça, a ponto de me abrir um galo e bater com a minha cabeça na parede e dizer que se eu fosse viado ela me mataria e depois se mataria. Todo crime de preconceito, ele tem essa natureza, né? Assim como os crimes que são ligados à homofobia, à lesbofobia, tudo isso tem essa entonação
é uma violência que ela não é pura e simplesmente física, né? Eu não fui atacada fisicamente, eu não levei uma pedrada na minha cabeça. Eu levei várias facadas, eu levei vários tiros, eu fui várias vezes incendiada, porque o que fizeram na minha casa fizeram com o meu eu. E eu fumei maconha só, né? Eu acho que as outras drogas nunca me apeteceram, né? Por mais que as companhias usassem e tal, não era uma coisa que eu queria. Porque acho que por medo, assim, por ainda ter um controle, né? Por mais que eu quisesse fugir, eu não queria também chegar a um ponto de não ter mais controle, né? Então, o simples fato de um jovem pobre, preto, de periferia, estar fumando um baseado vindo da obra, às vezes pode ser interpretado como ele ser um aviãozinho do tráfico. E aí a gente sabe que existem aqueles grupos setorizados, né, dentro de algumas comunidades que perseguem essas pessoas. E depois, com 18, 19, que eu fui entender, que depois do acidente e tudo mais, que eu fui entender que eu só queria fugir de uma realidade. Pô, não preciso disso, eu tô aqui, eu tenho uma nova chance, eu posso esquecer tudo isso, esses planos de vingança que eu tenho, essa coisa de que a minha família não liga para mim, ou que eu fui injustiçada e tal, vamos deixar para lá, porque eu vi que tinha outras causas maiores. Eu podia me melhorar melhorando uma realidade das outras pessoas. Pessoais sempre foram vistos de uma forma muito pejorativa, de uma forma que eu nunca concordei que fosse vistos ou como o demônio, a escória da sociedade, nunca de uma forma equilibrada, de uma forma digna como um cidadão que é. Eu acho que isso está sendo agora. Eu acho que esse foi o grande ganho do movimento GLS, que depois se tornou LGBT, foi esse. Foi o homossexual ser visto como uma pessoa que vive na sua dignidade, uma pessoa que tem a sua atuação, a sua participação política. Quem tem a pele mais clara e acha que é diferenciado. Mas eu sei que a diferença tá quando a gente entra no mercado, porque o segurança vai seguir a mais pretinha, enquanto a branquinha pode estar roubando lá do outro lado. Educação. Aí tu me diz, pra que existe escola pública e privada? Se a educação é um direito de todos, mas a maioria fica com a rapa ou com nada. Escola do amanhã? Se vocês não falam o que aconteceu ontem, vai querer vir falar de futuro? É assim que o sistema está criando mais fábricas de absurdo. Direitos humanos, que me perdoem aqueles amigos da faculdade, mas não está funcionando, na rua está sendo outra realidade. Direitos humanos no Brasil têm servido para bandido que não seja pobre nem negro. Direito que eles deveriam ter recebido antes mesmo de serem presos. Sou da época do Esquadrão da Morte. Quando a Polícia Civil e a própria Polícia Militar, não vou falar que elas eram respeitadas ou que elas não são respeitadas hoje. Eu acho que o que a gente está passando hoje, o que essas instituições, polícia, segurança pública está passando por hoje, é reflexo de ausência do poder, de uma política, é ausência de democracia, ausência de política, porque as pessoas elas simplesmente legislam em favor próprio. Os políticos utilizam o poder para somente favorecer a eles. E eu vi a arte ali no meu bairro e tal, eu falei, caramba, a gente tem um território muito bom, a gente é muito bom e eu vou fazer assim, vou passar a visão que eu peguei, eu vou passar essa visão para as outras pessoas, para que elas enxerguem assim como eu e que tenham essa autonomia que eu estou tendo agora. E o que me deixava mais feliz, assim, que eu tinha muito orgulho de dizer, era que eu era da Baixada e que aquilo era uma realidade que eu vivia aqui. E nós temos essa obrigação com os nossos ancestrais. Eles sim sofreram muito, eles sim vieram escravizados, eles sim, né, estiveram sob a chibata, mas ainda assim nos garantiram a fé. Então nós temos responsabilidade de hoje continuar resistindo, continuar sendo quilombo. A ausência do poder público na formação desses jovens cria essa atmosfera social, né? Cria esse ideário na cabeça da grande sociedade de que o problema é de polícia. E a questão não é essa, o problema não é de polícia, a gente sabe disso. Nós somos educadores, nós estamos dentro das escolas, a gente está dentro das comunidades, a gente sabe que tem muita criança que tem um sonho. Ela tem um sonho, pode ser um sonho humilde, eu quero ser
uma costureira, eu quero ser um bombeiro, eu quero ser um motorista, eu quero ser quero ser gente. Mas a gente mostrava uma realidade, mas mostrava o lado bom da coisa também. Sei, no final a gente pode até falar, né, que tem amor, entendeu, aqui. Porque eu acho que o que mantém esse lugar ainda vivo, ainda tem flores nascendo aqui. Eu costumo dizer que a gente tem mão de obra e matéria-prima. Então, a gente não tem por que não gostar daqui, entendeu? Querer ir para outros lugares. A gente só precisa fazer mais aqui.